Paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs da Igreja Júbilo de Jandira. Estamos começando mais uma aula da Escola Dominical, só que agora com um novo livrinho. O livrinho da editora Betel, Betel Dominical, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Vamos falar hoje sobre a primeira lição, que é prosperando em meio às crises. Somos a classe Semeadores de Cristo com os professores Stephanie e Ciro Valadão. Então, lembrando, estamos vendo uma revista nova, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias, e nós veremos lições de como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, guerras e angústias, começando com a primeira lição, prosperando em meio às crises. Texto áudio desta lição. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Está escrito em Gênesis 26, 2. A verdade aplicada nesta lição é o estudo da vida de Isaac que contribui na aprendizagem sobre como devemos nos comportar em tempos de crise. Texto de referência, Gênesis 26, do 1 ao 6. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Introdução. Esta lição nos ensina que, mesmo em meio à escassez de alimentos que a terra estava atravessando, Isaque prosperou. A crise não pôde dominá-lo, pois a bênção do Senhor estava sobre ele. 1. A pedagogia de Deus. Deus prometeu a Abraão que sua descendência seria como as estrelas do céu. Está em Gênesis 15, 5. Aí, o Senhor levou Abraão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Porém, neste momento, Abraão já deveria possuir quase 80 anos. É preciso fé para crer que um senhor idoso com o agravante da esterilidade da sua esposa possa gerar um filho, quanto mais ser pai de uma grande nação. Mas Deus não é homem para que minta. Está escrito em Números 23, 19. E Gênesis 11, 13. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. E Números 23, 19. Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano para que mude de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Então, como resposta divina, Abraão, com 100 anos, e Sara, com 90 anos, foram pais de um menino, por nome Isaque, que lhes trouxe grande alegria. 1.1. Deus sempre proverá recursos. O Senhor ordena a Abraão que vá à terra de Moriá e lhe ofereça em sacrifício o seu único filho, Isaque. Vamos ler Gênesis 22, do 1 ao 2. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Então Abraão não mede esforços para obedecer à voz de Deus. Sua submissão a Deus fez com que ele levantasse bem cedo, aprontasse seu jumento, tomasse consigo 2 de seus moços e seu amado filho Isaque.
apanhasse a lenha para o holocausto e seguisse para o local orientado por Deus, cumprindo sistematicamente as ordens do Senhor. 1.2 Fé em meio à dor. A fé de Abraão nos incita a uma confiança extrema em Deus. Durante a caminhada até o local do sacrifício, Isaque pergunta ao pai sobre o cordeiro que será oferecido. Abraão tinha plena certeza que existia uma esperança em meio ao caos que os aguardava. Olhando mais de perto a vida de Abraão, podemos dizer que são nos momentos de crise que a fé faz a diferença nas atitudes tomadas. Com sua atitude, Abraão ensina a Isaque que eles serviam a um Deus provedor de todas as coisas. Vamos ler Salmo 34:10. Até os leões não têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. 1.3 Isaque conheceu o Deus da provisão. A resposta de Abraão nesse momento foi uma das maiores provas de fé que as Escrituras mencionam. Vamos ler. Gênesis 22:8. Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Esse Abraão era o mesmo que tivera uma experiência com Deus de maneira especial no passado, quando o Senhor escolheu ainda em Ur dos caldeus. Mas era a hora de Isaque ter a sua experiência com Deus, assim como Abraão, seu pai. Vamos ler. Gênesis 22:13. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar de seu filho. Diante da ação do Senhor em providenciar o cordeiro, Isaque foi impulsionado a ter uma confiança extrema no Senhor. 2. A crise chega para Isaque. Depois da morte de seu pai e o Senhor curar a esterilidade de sua esposa Rebeca, a vida de Isaque tomou um novo rumo. É sabido que do relacionamento de Isaque com Rebeca, o Senhor lhe dera 2 filhos, Esaú e Jacó. Vamos ler. Gênesis 25, do 19 ao 23. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos, e por isso Isaque orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele, e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos, e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu: no seu ventre há 2 nações. Você dará à luz a 2 povos inimigos. Um será mais forte que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais novo, pelo mais moço. Vivendo esse novo momento como pai, a terra enfrentou uma devastadora fome, e Isaque buscou refúgio em Gerar, terra dos filisteus. 2.1 Deus te faz prosperar em meio às crises. Cedo ou tarde, todos nós passaremos por momentos de abundância e também por algum tipo de crise relacionada à escassez. Notemos que na vida de Isaque há momentos de fartura e de escassez. Vivendo um momento de fome, o Senhor fala a Isaque para não partir para o Egito, mas para ficar em Gerar, pois aquela terra seria dele. Gênesis 26, do 2 ao 3. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas estas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. A promessa era que, mesmo em meio à crise, ele seria próspero, como Abraão, seu pai. Podemos dizer que a bênção estava sobre Abraão, agora estaria sobre seu filho. Sobre essa ótica, Isaque, mesmo diante da fome, iria prosperar muitíssimo. 2.2 Tomando decisões em meio às crises.
Nossas escolhas têm um grande peso em nossa vida, no presente e no futuro. Precisamos entender que Deus permite que passemos por testes para apreciar qual decisão iremos tomar. Não restam, aliás, exemplos de pessoas que foram testadas no quesito fé e foram aprovadas. Noé, Abraão, Moisés, Ruth, Esther, Paulo, entre outros. Isaac também pode ser incluído nessa galeria. Deus foi bem claro, ele não deveria descer ao Egito, pois ali, em Gerar, ele seria abençoado. Com sua escolha em obedecer e permanecer em Gerar, Isaac nos faz ver que, além de conhecer a vontade de Deus, é preciso decidir obedecer ou não. 2.3 Avaliação do cenário. O cenário que Isaac estava vivendo era desesperador. Havia uma grave crise, não era uma pequena anormalidade. Era tempo de escassez de alimento, e isso envolvia uma série de questões: empobrecimento, doenças e desequilíbrio emocional, entre outros. Podemos dizer que a crise presenciada por Isaac é semelhante à que passamos recentemente no mundo. Contudo, mesmo em meio à crise, o Senhor abençoava Isaac em tudo. Afinal, quem segue as recomendações das Escrituras não só vai triunfar sobre os problemas, mas também vai evitar muitos outros. O texto bíblico nos mostra que a prosperidade divina outorgada a Isaac chamou a atenção dos filisteus. Vamos ler. Gênesis 26:16. Até que um dia, Abimeleque disse a Isaac: "Vá embora da nossa terra, você ficou muito mais poderoso do que nós." 3. Prosperidade em tempo de crise. O fato da bênção do Senhor estar sobre Isaac era a razão da sua prosperidade, mesmo em tempos de crise. Vamos ler Gênesis 26:12. Naquele ano, Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor o abençoou. A Bíblia revela que aquele que obedecer à voz do Senhor, assim como Isaac, prospera em meio às adversidades. 3.1 A prosperidade em tempos de crise dependerá de sua atitude. Convém sublinhar que a riqueza de Abraão era muitíssima. Vamos ler Gênesis 13, versículo 2. Abraão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Por meio do relato das Escrituras, Isaac foi o único herdeiro de toda essa riqueza. Diante destas evidências, podemos observar que, mesmo tendo bens, Isaac não parou de trabalhar. Vamos ler Gênesis 26, versículos 12, 14 e 19. Naquele ano, Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Um dia, os empregados de Isaac estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. Isaac nos ensina que na hora da crise não devemos cruzar os braços. Deus promete abrir as janelas do céu, todavia devemos fazer a nossa parte. 3.2 As promessas de Deus são uma fonte de bênção inesgotável. Quando Deus está conosco, as bênçãos dele nos acompanham, não importando onde estejamos. Na vida de Isaac, a bênção do Senhor estava sobre ele. Apesar dos filisteus entulharem seus poços, Isaac não se abateu e continuou cavando. Mesmo vivendo um período de crise e diversas tentativas de lhe parar, Isaac perseverou. Assim como Isaac, devemos ter a certeza de que existe um manancial de Deus fluindo sobre nossas vidas. 3.3 Mesmo em meio à crise, todos reconhecerão que Deus é contigo. A vida de Isaac nos faz ver a presença de Deus, que a presença de Deus já está dentro de nós. Onde quer que estejamos, essa preciosa presença conosco estará. Todos reconheceram que a presença de Deus era com Isaac. Vamos ler Gênesis 26, versículo 28.
Eles responderam: Agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você, e pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selado com juramento. O trato é este. Vamos ler o 29 também. Você não nos fará nenhum mal, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Nós somos bondosos para você e deixamos que fosse embora a paz. Agora está claro que o Senhor o tem abençoado. Para que todos reconheçam Deus na sua vida, gaste tempo em sua companhia. Cultive uma íntima amizade com o Senhor. O próprio Deus se encarregará de conceder as suas bênçãos sobre a sua vida, assim como fez com Isaac. Conclusão. A nossa prosperidade não depende somente de Deus, mas também de nós mesmos. E para alcançarmos a bênção de Deus, é necessário tomarmos uma atitude de cavar poços e desobstruir os entulhos para usufruir as promessas do Senhor. Os objetivos dessa aula foram destacar que o Senhor é conosco, mesmo na crise, apresentar a importância da obediência do cristão e mostrar que na hora da crise Deus sempre nos ampara. Agradecemos a atenção dos nossos irmãos e irmãs em Cristo e os esperamos até a próxima aula. Deus os abençoe.